21 de março de 2023, adentrar dentro de nós mesmos para conversarmos com o Rei do Rabi da Galileia. Que possamos deixar do lado de fora, aproveitando essa chuva mansa que lá cai, todas as nossas preocupações, rogando ao Mestre que possa lavar todas elas com estas bênçãos que descem dos céus. Mestre Jesus, amigo certo das horas incertas, que a vossa paz neste instante esteja nos nossos corações, que a vossa luz possa inundar os nossos seres e que, acima de tudo, o vosso amor possa cobrir a nossa multidão de pecados. Que nessa terça-feira, todos que aqui adentraram, encarnados e desencarnados, possam receber da espiritualidade maior, da espiritualidade amiga, responsável pelos trabalhos espirituais desta casa de oração, todas as bênçãos que aqui vieram buscar, todo o equilíbrio necessário para continuarem caminhando com passos firmes e cabeça erguida. Mestre amado, como eternos pedintes que somos, nós queremos te rogar por todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados. E eu, em especial, nesta noite, em que a minha família comemora o aniversário do Isídio, meu irmão, que aqui, se estivesse entre nós, estaria completando 68 anos, e que partiu aos 18 anos para a pátria espiritual, que ele possa receber as nossas orações nesta noite, os benefícios desta reunião pública, nesta casa, que foi inspirada por sua passagem. Que ele, onde quer que ele se encontre neste instante, ele receba de todos nós que aqui nos encontramos a nossa mensagem, o nosso muito obrigado por sua existência tão esclarecedora, por sua partida prematura, que acordou, que despertou toda a família para a verdade espiritual. Que ele receba o nosso carinho e o nosso abraço esta noite de 21 de março. E assim, Mestre Jesus, com a prece que nos deixastes há mais de 2000 anos, nós iremos declarar aberto a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Antes da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite, eu quero adiantar a vocês que eu trouxe uma cópia da primeira mensagem que o meu irmão mandou através do Chico Xavier, 10 meses depois da sua passagem para a pátria espiritual, que foi a primeira de 10 mensagens psicografadas pelo Chico. Então, eu trago para vocês e, ao ler essa mensagem, vocês entenderão como é feito o despertar na pátria espiritual. É uma mensagem muito esclarecedora. Eu deixarei uma para cada um que está aqui presente, tá bom? E então eu farei a leitura agora da passagem que o nosso querido companheiro das linhas espíritas aqui, o Wilde Oguawa, eu não gosto que o chame de doutor, que ele vai nos esclarecer, nos explicar que é sobre o bem e o mal sofrer. Eu quero te adiantar, Wilde, que nós tivemos o bem sofrer. Eu falo que minha mãe é um exemplo do bem sofrer.
Vamos lá. Bem mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus nos recusa consolações porque nos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele nos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quando a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar, que não é enviado ao campo de batalha, não fica contente, porque o repouso da retaguarda ao acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que no combate sanguento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera, da dor ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em sexto a alegria que lhes faltava na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, abre 1863. Então, mais uma vez convidamos o Yuji Ogawa para nos brindar com suas explicações a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo desta noite, agradecendo já a presença da sua esposa, a Tila, que é um exemplo de mulher que exemplifica, acima de tudo, a sua fé. Eu sempre gosto de repetir que quando ela vem, que quando eu crescer eu quero ser igualzinha a ela. Você também, né? A minha neta mais velha
na semana que ela completou, ela mora em Araçatuba, na semana que ela completou 7 anos, eu coloquei para lá, a mãe dela passa um zap para casa e fala assim: gente, o grupo da família, sogro, sogra, irmão, gente, socorram-me, por favor. Elisa me fez uma pergunta e eu não sei se eu consegui responder direito, e ela parece um pouco insatisfeita. Aí, qual era a pergunta de Elisa? 7 anos de idade, incompleta, que ela completou no dia 11. A pergunta era assim: mamãe, por que Deus fez o mundo com tanto sofrimento? Nossa. Aí a mãe assustou, né? A mãe assustou e respondeu a ela: olha, Deus fez o mundo com sofrimento para que nós pudéssemos amar o próximo, ter carinho com o próximo, cuidar do próximo. Uai, mãe, se assim fosse, a expressão é muito menos sistema, com 7 anos. Se assim fosse, então bastaria fazer um mundo sem sofrimento. Porque aí ninguém precisa ali, né? Então ficar cuidando e velando. Bastaria fazer um mundo sem sofrimento. Criança. Aí nisso, ele resolveu, né? Gente que socorre, por favor. Que socorre. E aí ela completa para a mãe: mãe, Deus é o Pai de todas as coisas, até dos alienígenas. Alienígenas, né? Aí a mãe: sim. E aí o vovô, né? O vovô, então, ele agora, como é que eu vou explicar? Porque 7 anos, isso daí. Eu coloquei: Elisa, vocês passei o áudio, né? Elisa, o vovô quer te dizer o seguinte: existe o sofrimento, porque o sofrimento é um instrumento, é um meio para a gente aprender as coisas. Então, sempre quando ocorre o sofrimento, a gente está aprendendo alguma coisa. Exemplo: o vovô está balançando você no balanço. E aí ele fala: não pode balançar muito alto, senão você pode cair. Mas você tem que balançar alto, cai, machuca, se dor, sol. Mas você aprende que não deve balançar alto. Ok? Aí a mãe escreve: nossa, a resposta foi melhor que a minha e tal. Aí um pouco vem a criança: vovô, a sua resposta foi muito bem explicadinha. A sua resposta foi muito explicativa, foi explicativa. Mas isso eu já sabia. Mas isso eu pensei: bom, é uma criança de 7 anos. Então isso eu já sabia. Ela, na verdade, ela não estava querendo se dobrar, né, a resposta do amor. Mas quando a Alderina me lembrou do tema que eu comecei a ler o texto, reler o texto para poder conversar com vocês, aí eu entendi: Pai de todas as coisas, a vida. Então, eu vou fechar isso aqui um pouquinho, porque tudo o que ela falou, na verdade, está relacionado com o bem e o mal sofrer, certo? E essa questão dos alienígenas, na verdade, é o outro mundo que ela está idealizando. E ela estava, na verdade, quando ela fala: então não precisaria de sofrimento, se você tem que aprender a amar, porque se não sofre, né, não tem que aprender isso. Quer dizer, já é um mundo da perfeição, o Espírito, o mundo de luz. E quando ela falou se ele é o Pai de todas as coisas, né, inclusive dos alienígenas, ou seja, esses alienígenas na cabeça dela é um outro local onde mora alguém, certo? Que não precisa do mal sofrer, não precisa do sofrimento. Porque ela estava indagando sobre o sofrimento, a necessidade do sofrimento. Então, tem que ter um lugar onde tem alienígena que não precisa de sofrimento. Ou seja, um dos espíritos de luz que nós estamos muito longe. Né? Mas eu só fui perceber na conversa dela
agora. Né? Isso eu estive lá, conversei com ela, no dia 11, conversei com ela e tudo mais, mas quando eu fui fazer a leitura, eu tive nossa. Ela já sabia, o vovô que não sabia, porque era da guerra, entendeu? O vovô que não sabia. Então hoje tem um significado muito interessante a gente bater esse papo aqui. Vamos lá. Will, eu posso repetir? Sim. Você fala no microfone, ele está meio ruim mesmo, mas é porque depois a gente publica no grupo, no próximo grupinho lá, aí o pessoal diz que não está ouvindo tá baixo. Ok. Eu acho que ele está muito. Som. Ele está lá embaixo, né? Vamos lá. Então, gente, para nós começarmos a falar, os senhores observam que a nossa reflexão hoje, bem e mal sofrer, está no item 18 do capítulo 5, né? A causa das aflições. Pois muito bem. Antes de nós adentrarmos especificamente ao item 18, eu quero fazer assim uma breve rememoração, breve lembrança daquilo que vocês estudaram há poucos dias atrás, ou seja, os itens anteriores. Nós compreendemos, né, nos estudos anteriores, que na verdade nós partimos de uma premissa, né, de que Deus é bom, Deus é justo, e creio que ninguém vai discordar disso, e nós vamos continuar explicando sobre isso. E observamos também que nós, em virtude da nossa pluralidade de existências, em virtude então das nossas reencarnações, nós estamos aqui neste mundo, não é isso? Neste mundo de provas e expiações, para justamente aprender, para justamente evoluir espiritualmente. Foi isso que nós estávamos aprendendo. Então significa que nós cometemos vários erros, e esses erros, né, esses equívocos, eles deverão ser corrigidos, nós devemos aprender para que não cometamos mais nenhum outro tipo de erro. Então esse texto, né, ele nos demonstra bem claro que existem causas do momento para as nossas aflições, como existem também causas anteriores das nossas aflições. O que é isso? Eu nesse instante, aqui, nessa vivência terrena, se eu de repente trato mal alguém, né, menosprezo alguém, humilho alguém, eu posso também receber em resposta uma humilhação, um menosprezo, porque existe uma causa, existe um efeito. Então eu passarei por esses problemas porque eu criei esses problemas aqui. E todo e qualquer problema, todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer expiação, prova, obviamente ela tem um motivo de existir, porque existiu uma causa, existirá um efeito, existiu uma ação, existirá um resultado. E consequentemente, todos nós respondemos por todos os nossos atos. Podemos até não responder agora, e podemos às vezes até só responder perante a lei do homem, por algum erro mais grave que nós tenhamos cometido. Mas com certeza nós responderemos em algum momento. E é justamente por nos possibilitar essa oportunidade de aprender, de não mais equivocar, de não mais errar e aprender, é justamente a gente não mais cometer os mesmos erros. Então nós temos também, segundo o texto antecedente, nós temos também as causas das aflições anteriores, ou seja, na minha vida passada, na minha encarnação passada, né, fiz determinados atos que precisarão ser corrigidos. Ponto. Então isso nos demonstra, esse texto vai nos demonstrando o seguinte: olha, você está aqui, né, numa situação em que você tem o sofrimento, e esse sofrimento ele existe para que você aprenda, para que você evolua, para que você melhore espiritualmente. Então, ao invés de haver uma punição, o que está acontecendo é
que você está tendo uma oportunidade de melhorar. De melhorar. Ponto. Então, feitas essas lembranças aqui, para nós começarmos a nossa introdução aqui, a nossa introdução específica, Nós devemos observar. Professor, Nós, segura embaixo. Isso. nós devemos observar o seguinte: o título fala bem e mal sofrer. Bem e mal sofrer. E foi escrito por Lacordaire. Lacordaire, na verdade, nasceu em Dijon, na França. Lacordaire, quando jovem, quando rapazinho, ele era ateu. Posteriormente, entrou para o seminário, tornou-se religioso e estranhou-se, né? Inclusive com os jovens, porque não tinham aquela fé religiosa. E Lacordaire pregou o liberalismo religioso, etc. Mas o interessante, ele escreveu, antes mesmo da codificação de Allan Kardec, ele escreveu um artigo onde ele falava que o fenômeno das mesas girantes, né, que estava à época em Paris, era um fenômeno precário, um fenômeno pequeno, um fenômeno pequeno, mas que com certeza tratava de dois mundos: o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. Então, mesmo sem ter o conhecimento ainda, né, da codificação, Kardec, então, por isso que Kardec publica, né, na revista Espírita, depois dele ter feito a codificação, publica texto de Lacordaire, onde ele fala isso. E o Lacordaire é que nos traz esse texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois muito bem. Bem e mal sofrer. Quando a gente fala em bem, segundo o Espiritismo, nós temos que relembrar o seguinte: bem é tudo aquilo que está em conformidade com os ensinamentos de Deus. Isso é o bem. Tudo aquilo que está em conformidade com os ensinamentos de Deus. Mas e o mal? O mal é tudo aquilo que está em desconformidade. Em desconformidade com os ensinamentos de Deus. Ponto. Então, quando eu olho bem e mal sofrer, ou seja, bem sofrer é sofrer de acordo com os ensinamentos de Deus. Mal sofrer é sofrer contrariamente, né, aos ensinamentos de Deus. É você estar sofrendo, mas sofrendo em contrariedade aos ensinamentos de Deus. Ponto. Isso é o significado do título. Mas o que isso tem a dizer? Quando a gente observa aqui, bem-aventurados aos aflitos, pois deles é o reino dos céus. O autor Lacordaire, ele nos explica o seguinte: olha, esta redação aqui não é direcionada àqueles que sofrem em seus palácios, seus barracões, onde quer que seja, porque todos nós sabemos que todo o ser vivente aqui, ele tem seu sofrimento, ele tem a sua cruz para carregar, ele tem algo a ser aprendido. Pois muito bem. Então ele explica no texto que isso daqui é direcionado àqueles que não compreendem adequadamente o porquê do sofrimento, não compreende adequadamente a sua missão, a sua prova, a sua expiação. Então esse texto é dedicado a justamente isso, a esta elucidação, para que nós possamos então compreender o porquê desse tal sofrimento, o porquê desse tal aprendizado. Então, como nós falamos em bem sofrer, a primeira expressão que o texto coloca fala-nos da coragem. Há que se ter coragem. E o que é a coragem?
Coragem nada mais é do que enfrentar os problemas com destemor, o sofrimento com destemor, sem medo, intrépido. Mas por que enfrentar os problemas sem destemor? Porque quando nós falamos da base anterior, e aqui no texto também fala, nós acreditamos e sabemos que Deus é justo, Deus é bom, e que Deus então, quando nos confia as tarefas que nós acertamos, os senhores irão estudar em outros momentos, quando nós acertamos as nossas reencarnações, e acertamos de às vezes ter uma missão, acertamos de às vezes ter alguma coisa a ser feita, Ele está nos entregando um fardo para carregar. Deus dá o frio conforme o cobertor, porque se Ele é Deus, é bom e é justo, significa que os problemas que nós iremos enfrentar serão obviamente de acordo com a nossa capacidade de suportar e de aguentar. Então, mas se nós não acreditamos nesse Deus bom e justo, ao invés de enfrentarmos intrépidos, nós, na verdade, teremos o chamado desânimo. Aí nós estamos entrando para a seara, não do bem sofrer, mas para a seara do mal sofrer. Então a coragem que é colocada no texto é justamente esse enfrentamento, sem temor algum, porque isto parte da orientação divina. E quando você desanima com o problema que se lhe aparece, esse desânimo, você está deixando de confiar justamente nesta orientação divina. Então, por isso que o texto, falando do bem sofrer, ele fala-nos o seguinte, que é necessário ter fé, porque a fé, na verdade, é a compreensão daquilo que está acontecendo, da nossa prova, da nossa expiação, do nosso momento, do nosso sofrimento, é a compreensão, e depois dessa compreensão, ou junto com essa compreensão, melhor dizendo, a confiança, é compreender e confiar em Deus, porque Deus nos passará e haverão os problemas de acordo com a proporcionalidade, de acordo com a capacidade que nós possuímos, porque nós fomos dotados de inteligência. Nascemos espíritos livres e ignorantes, mas nós fomos dotados de inteligência, ou seja, da capacidade de pegar as informações, de pegar todos os dados, formar um conhecimento, formar uma consciência, que é, ou seja, a noção do certo e do errado, do justo, do injusto, do bem e do mal. E aí, com a nossa inteligência e a nossa consciência, nós iremos definir o rumo a tomar. Então o texto, quando fala no bem e mal sofrer, fala também, falou em coragem, falou em desânimo, falou em fé, compreensão, então, confiança, mas também fala na prece, e diz que a prece, não por si só, não é suficiente. Mas por que por si só não é suficiente? Porque todos nós sabemos que quando nós evoluirmos espiritualmente, nós teremos, na verdade, a prática sempre e sem pestanejar, de forma tranquila e natural, do amor em ação. O amor em ação nada mais é do que a caridade. Então a prece sem a ação, a prece sem agir, ela não é suficiente. É por isso que o texto fala que a prece é muito bom, é ótimo, mas ela não é suficiente. Por quê? Porque a prece
é reflexão, é pedido, é agradecimento, mas a prece não é o agir, não é o fazer. O fazer vale mais. O fazer vale mais. Então, continua dentro desse bem sofrer. Nós falamos então em coragem, em fé, em proporcionalidade. Nós estamos falando também numa situação que o texto indica de resignação. Por quê? Se Deus é bom, é justo, e se os problemas, os sofrimentos, as expiações, as provas existem para que nós possamos aprender, para que nós possamos melhorar, ou seja, o sofrimento simplesmente é uma ponte onde você atravessou, você aprendeu algo, você melhorou. Então, quando você atravessa essa ponte, e você vai atravessando essa ponte com resignação, significa o seguinte: que você está confiando, você tem fé no Deus bom e justo, sabe que está amparado e sabe que está no caminho correto. Mesmo sofrendo, você resigna-se. Se nós observarmos nesse mesmo capítulo, em momento anterior, há inclusive aqueles que enfrentam seus problemas sem lamentações, há um indicativo de que aquele que enfrenta um sofrimento, enfrenta um problema sem lamentações, é porque ele mesmo, quando fez o acertinho com o ser superior, ele mesmo falou assim: olha, eu quero passar por esse negócio aqui, porque é o seguinte, né? Eu conseguindo passar por isso, eu vou antecipar um pouquinho o meu aprendizado. Então, ao invés de eu ficar espunhado de anos sofrendo, eu vou resolver isso aqui agora, eu vou antecipar. Me dá essa chance. Ponto. Mas tudo isso, os senhores estão observando, está relacionado justamente à situação de causa e efeito. Tudo tem uma causa, tudo tem um efeito. E o que a gente observa, que o mal sofrer, que é justamente você está sofrendo em desconformidade com os ensinamentos de Deus, porque por enquanto, quando nós falamos em fé, falamos em resignação, falamos em prece, falamos em coragem, né? Então, nós estamos falando de Deus bom, justo e poderoso. Falamos na proporcionalidade. Quando a gente fala no mal sofrer, na verdade, a gente está fazendo o contrário. Então, eu não tenho ânimo, eu não tenho coragem de enfrentar o problema. Eu me impaciento, eu fico com raiva, cólera, eu brigo, eu xingo, eu reclamo. Sou só eu ou os senhores também? Então, esses atos, né, de encolerizar-se, de não querer enfrentar, de ser impaciente, de brigar, de xingar, etc. Ao enfrentarmos algum problema, está obviamente em desconformidade com o ensinamento de Deus, com o bem sofrer. Ponto. Mas é interessante que eu havia raciocinado sobre uma história de um casal que eu conheço, com referência ao bem sofrer. Mas eu não sabia da história de Isídio. E Laudelina deu a deixa para mim, certo? Porque eu precisava de exemplificar o tal do bem sofrer. E qual foi? Prestem atenção. Um rapaz de 18 anos desencarna.
Então isso obviamente, traz para toda a família um sofrimento inconmensurável. 18 anos, gente. 18 anos. É lógico que nós, num primeiro momento, porque nós somos imperfeitos, num primeiro momento, nós iremos, às vezes, até blasfemar. Poxa, Deus não existe, não é possível uma coisa dessa, que absurdo que aconteceu na flor da idade. As pessoas irão sentir muito, e os familiares devem ter sentido muito essa dor. Mas o que aconteceu? Houve um enfrentamento do problema, houve uma coragem, e esse enfrentamento do problema, vocês observaram, esse sofrimento, na verdade, foi o remédio para a própria família e o remédio para nós. Por quê? Porque quando a família começou a compreender o desencarne, começou a perceber o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo, agiu com fé, essa família resignou-se com o desencarne desse menino e, ao invés de só orar, agiu. Pelo que eu pude perceber, que eu pude entender, isso aqui tem origem justamente desse desencarne. Isso aqui então foi edificado, não estou falando da questão física em si, que lógico tem a questão física, mas estou falando justamente das ações na busca de Deus. Isso aqui foi edificado então, para quê? Em resposta, em ação. Então isso é o bem sofrer. Transformou-se uma dor, transformou-se um sofrimento em auxílio ao próximo. Porque a nossa evolução, como eu já Bezerra de Menezes fala, a nossa evolução são como duas asas, uma asa do conhecimento e a outra asa da virtude, que são os ensinamentos morais. E aqui o que se pregou e se prega e se dissemina, ensinamentos morais, ensinamentos virtuosos. Então transformou-se aquele sofrimento em atos de amor ao próximo. Este é verdadeiramente o bem sofrer. E o interessante disso é que nós sabemos que quando alguém desencarna um pouco mais cedo para os nossos pensamentos, nós sabemos que aquela pessoa, ela veio com uma determinada missão. E essa missão, pelo que eu pude perceber, era justamente fazer despertar no grupo familiar a ação para isso daqui. A ação para isso daqui. Isso é bem sofrer. Isso é bem sofrer. Então, o que a gente pode observar com isso é que a recompensa, ela é verdadeiramente agora a nossa avaliação de melhoria, ela virá no mundo espiritual. Porque, obviamente, nós seremos recompensados pelos nossos atos, por nossas ações, por nós termos conseguido transpor os sofrimentos, as provas, as expiações com louvor. Por isso que o texto fala sobre o militar que prefere para o campo de batalha, e nós também devemos ir ao campo de batalha, também nós devemos procurar
resolver as questões, para que nós possamos, quando enfrentarmos os problemas, possamos também ser recompensados no mundo espiritual com a nossa melhoria. Porque Deus, que é o Pai de todas as coisas, certo? Que é o Pai dos alienígenas, então, esse Deus que é o Pai dos alienígenas, quando nós estivermos em outro plano espiritual, quando nós somos os alienígenas, né? Somente o Espírito em si, e nós tivermos aprendido, nós seremos luz. Nós não seremos mais desta forma. Nós não seremos apenas a matéria errante, né, que procura aprender. Nós estaremos em outro patamar, no mundo onde não precisará mais existir o sofrimento, certo? Então, minha netinha estava correta quando ela fez a interpretação. O vovô é que não estava entendendo. O vovô é que não estava entendendo. Ponto. Mas quando a gente fala no mal sofrer, o mal sofrer, que é justamente o inverso do que nós estamos falando, é o que nós acabamos fazendo por falta de ainda não ter aprendido. Porque quando a gente aprende alguma coisa, a gente não comete mais os erros. Nós não cometemos mais os erros. É igual quando você está estudando a matemática e te falam que 2 mais 2 são 4. Você aprendeu lá no prézinho. Aí passa 60 anos depois, quantos são 2 mais 2? 4. Porque você aprendeu. Então nós só aprenderemos verdadeiramente, não estaremos na faixa do mal sofrer, se nós conseguirmos verdadeiramente enfrentar os problemas, ter paciência, ter fé em Deus, resignar-nos e agirmos para vencer isso daí. Pois bem, esse texto então nos demonstra o seguinte, preste atenção que isso é muito importante. Joana de Ângeles, ela nos fala que o sofrimento ele existe enquanto nós permitirmos que ele dure. O sofrimento existe enquanto nós permitimos que ele dure. Essa é a verdade, porque o sofrimento é um remédio através do bem sofrer. E falando desse mal sofrer, eu me recordo aqui de uma situação de um cidadão que foi meu colega, amigo de infância, casou-se, trabalhador por demais, mas bruto que nem uma porta com a família, mais bruto que só. O que aconteceu? Levou um par de chifre, ficou bravo demais na conta. Deus não existe. Um homem sério, trabalhador igual eu, fazer uma coisa dessa comigo, isso não é possível, uma coisa dessa. Mas a esposa, nossa, é um absurdo essa mulher fazer uma coisa dessa. E não se conformava de forma alguma com aquilo dali. Por quê? Errar, ele errou, ela errou. Mas o sofrimento advindo dos erros deveriam ser enfrentados, e obviamente existe um negócio que chama perdão, que é o esquecimento total do erro. E aí, o que aconteceu? Ele não suportava isso daí, continuava tratando mal filhos, ex-esposa, etc., e foi desanimando, definhando no seu enfrentamento do dia a dia do seu problema, a ponto de seu comércio de pedras, começar a ficar meio fraco, a ponto de sua saúde começar a debilitar. Um homem não gordo, mas forte, começa a emagrecer. Tenho contato com ele, conversamos, trocamos ideias, etc. Mas o mal sofrer, a impaciência, a intolerância, o nervo, certo? O xingatório,
para com a ex-esposa, para com os filhos que ela apoiava, etc, etc. Aquilo foi corroendo, corroendo, corroendo. Esse é o mal sofrer. Ao invés de resignar-se e entender que aquilo é a vontade de Deus e que aquilo era uma lição para que ele pudesse compreender que deveria tratar melhor a companheira, a mulher, não, a culpa era só dela, só dela, só dela, só dela e dos filhos, etc. Sinteticamente, desse mal sofrer, o que aconteceu? Desencarnou doente, magrelo e sem condições de tocar o seu comércio, que pouco tempo depois foi fechado. Ou seja, esse é o mal sofrer. Quando você não entende, não compreende que o que nós estamos passando, porque faz parte do nosso aprendizado, e faz parte das provas e expiações que nos foi concedida para melhorarmos. Este é o resultado. E, consequentemente, ele vai ter que voltar. Tomou bomba na prova, tomou bomba, vai ter que repetir o ano, vai ter que voltar. E quem sabe vai ter que voltar vivendo no mesmo núcleo familiar, com os mesmos tipos de problemas. Não é? Porque não aprendeu. Pois muito bem. E o texto aqui encerra da seguinte forma: bem-aventurados aos amigos. Pode traduzir-se assim: bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. Depois do trabalho virá o descanso, virá a recompensa. E assim encerro por hoje.